Olá e bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Portuguese with Leo. Um episódio especial porque estamos a comemorar 4 anos desde o nascimento deste canal, deste podcast. E digo canal e podcast porque este episódio vai passar tanto no YouTube como no podcast, em qualquer plataforma em que tu vejas podcasts, Spotify, Apple Podcasts, outra qualquer. E como já deves ter percebido, se estiveres a ver no YouTube, pelo estilo de edição, pelo facto de ainda não ter aparecido nenhum texto no ecrã, de ainda não ter havido nenhum corte, este episódio vai ser um pouco diferente do habitual, porque eu vou simplesmente falar sem guião. Não digo sem preparação, porque eu tenho aqui os bullet points daquilo que quero dizer à minha frente, mas vai ser um pouco mais freestyle, digamos, e é um episódio comemorativo mais do que um episódio ou vídeo em que eu te queira ensinar alguma coisa sobre língua ou cultura portuguesa. É mais um episódio em que eu quero simplesmente partilhar um pouco a evolução do Portuguese with Leo nos últimos 4 anos e, mais no específico, um pouco o meu processo criativo, ou seja, como e porque é que o Portuguese with Leo nasceu, qual é que era o meu método no início para criar estes vídeos e porquê, e como é que isso evoluiu ao longo dos anos até agora, 2024. Portanto, vamos começar por falar de porque é que criei o Portuguese with Leo. Eu acho que já contei isto noutros episódios do podcast, noutros vídeos, e portanto, se fores alguém que segue o meu canal há mais tempo, se não fores só um ouvinte casual, talvez saibas que eu comecei este canal em 2020, durante a pandemia, durante o primeiro confinamento. Aqui em Portugal tivemos de ficar fechados em casa no início de março de 2020 e eu lancei o primeiro episódio, o primeiro vídeo no final de julho de 2020, há 4 anos. E portanto, digamos, entre o início do confinamento e a concretização deste projeto, o Portuguese with Leo, passaram março, abril, maio, junho, julho. Março, abril, maio, junho, julho. 4 meses e meio. E o que é que eu fiz nesses 4? Porquê é que eu nessa altura tive a ideia de criar este projeto? Na altura eu estava a trabalhar em turismo e, como todas as pessoas no setor turístico, fiquei sem muito o que fazer porque durante o Covid não houve nada. O turismo acabou completamente e não tinha nada para fazer, achava que o confinamento ia durar pouco tempo e, portanto, decidi dedicar esse tempo a melhorar uma das minhas línguas na qual eu tinha um nível muito básico na altura, que era o francês, porque já na altura eu tinha uma grande paixão pela aprendizagem de línguas. E foi o que fiz. Dediquei-me ao francês, descobri alguns canais de YouTube e podcasts, entre os quais o Inner French, que foi um podcast que ainda existe hoje em dia e tem imensos episódios e que eu recomendo a quem quer que esteja a aprender, a qualquer pessoa que esteja a aprender francês. E foi um podcast que me começou a inspirar para criar o meu próprio canal, podcast de aprendizagem de línguas. Claro que não foi só, e também outro, embora eu ouvisse menos na altura porque já falava italiano, mas o podcast italiano do Davide Gemello, que hoje em dia é um meu amigo, também foi uma inspiração. Mas não foi eu comecei a ouvir estes podcasts para melhorar línguas estrangeiras e isso faz com que eu de repente queira ter um canal de YouTube. Esta vontade de criar conteúdo e sobretudo conteúdo relacionado com línguas já vinha de trás. Eu desde a minha adolescência, desde os meus 12, 13 anos, que gosto de editar vídeos, sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre gostei de desenhar vídeos, música, e
também sempre gostei e tive um certo fascínio por línguas estrangeiras e aprendizagem de línguas, e portanto a ideia de ter um podcast relacionado com línguas, um canal de YouTube, peço desculpa, relacionado com línguas, é algo que já vinha de trás, algo em que eu já tinha pensado seriamente, acho que desde 2018, sim, e que eu já tinha pensado criar um canal chamado Languages with Leo, que nunca se concretizou, e eu até já tinha no passado, para aí com 15 anos, o meu primeiro canal de YouTube foi com 15 anos e publiquei 2 vídeos e são vídeos meus a tocar guitarra, obviamente sem se ver a minha cara, porque era um jovem adolescente e não tinha propriamente muita confiança de pôr a minha cara na internet. Tudo isto para dizer que quando chegou o Covid foi um momento na minha vida... Portanto, isto é o lado da minha paixão por aquilo que faço. E depois também há o lado de, nesta altura da minha vida, 2020, eu tinha estudado medicina na universidade e tinha deixado isso em busca de outro sonho, que é o sonho de conseguir trabalhar online, conseguir ser nómada digital. Não que eu queira estar sempre a viajar, mas conseguir ter a possibilidade de poder trabalhar desde casa e ter essa liberdade de trabalho quando quero, onde quero, e o meu trabalho e os meus objetivos e o meu crescimento profissional só dependem de mim. E portanto, eu nesta altura estava a trabalhar no turismo, porque ainda estava à procura daquilo que iria ser, à procura daquilo que eu queria realmente fazer online, e tinha acabado por ficar no turismo. E portanto, quando chegou o confinamento, foi uma mistura de eu fui obrigado a procurar fazer alguma outra coisa. Eu tinha essa paixão, esse sonho de querer ser mais empreendedor e fazer alguma coisa online, e tinha essa paixão pelas línguas, pela edição de vídeo, e como tinha estado a trabalhar como guia turístico, tinha também já desenvolvido uma certa paixão por falar em público, por explicar estes gestos que eu faço com as mãos, também uma paixão pela história e cultura de Portugal, que uma pessoa naturalmente desenvolve quando passa um ano da sua vida a falar sobre a história e cultura de Portugal a turistas. Portanto, eu tinha desenvolvido todas estas capacidades, ou skills, ou paixões, e digamos que este formato do Portuguese with Leo, podcast e vídeos no YouTube, em ensinar língua portuguesa, a falar sobre a história e cultura portuguesa e também sobre a aprendizagem de línguas, foi uma forma muito natural de juntar estas paixões todas. E foi por isso que eu criei este projeto. Ou foi por isso que eu decidi tentar fazer este projeto. E acho que aquela gotinha, digamos, aquela cerejinha no topo do bolo, ou aquele último empurrão foi, lá está, a tal inspiração dos podcasts Inner French e podcast italiano, e certamente o outro mais que eu tenha visto na altura. Mas sobretudo estes 2. Então, ok, eu decido que quero fazer isto. Qual é que foi a minha estratégia inicial para get this thing off the ground, para dar início ao Portuguese with Leo? Primeiro arranjar o nome. Tinha várias hipóteses de nomes, perguntei a várias pessoas, amigas minhas, e Portuguese with Leo acabou por ganhar, o que em retrospectiva é um nome muito óbvio e muito comum para canais de línguas, língua with nome da pessoa, não tem como correr mal. E arranjar ideias para vídeos não foi difícil, porque lá está, como eu tinha esta vontade de criar conteúdo e sobretudo conteúdo relacionado com história e língua portuguesa e tudo mais, eu já tinha uma data de ideias, já tinha uma data de coisas sobre as quais sabia que iria querer falar. Por exemplo, será que eu tenho aqui algumas coisas escritas? Não tenho, mas estou-me agora a lembrar. Já sabia que no início ia querer falar sobre temas culturais muito específicos, os santos populares em Portugal, todos os feriados portugueses importantes e o contexto histórico em que aconteceram e porquê. E foi muito isso os primeiros episódios que eu fiz. E isso porque eu sabia que
o tipo de público que iria ver os meus vídeos, apesar de eu ensinar português, sabia que o grande tema era sobretudo Portugal. Não tanto português, a língua portuguesa, mas Portugal. Porque, ao contrário de línguas como o inglês, ou o espanhol, ou o alemão, línguas mais úteis que as pessoas aprendem mais porque são línguas muito faladas, no caso do inglês e do espanhol, ou muito úteis a nível profissional, no caso do alemão e novamente do inglês, obviamente, línguas que uma pessoa aprende por objetivos profissionais, ou objetivos de simplesmente de viajar e aprender uma língua nova que é muito falada e que temos uma grande probabilidade de encontrar pessoas que falem essa língua. Ao contrário dessas línguas, o português de Portugal é muito nicho e, portanto, quase ninguém aprende português por motivos profissionais, para ir à procura de uma vida melhor. Normalmente quem emigra para a Europa, sendo os próprios portugueses também imigram para fora de Portugal e para a Europa, imigra para países de língua alemã, francesa, inglesa, portanto os países que estão um pouco melhor economicamente. E quem aprende línguas por gosto, normalmente quando escolhe português brasileiro, porque é a variante maioritária da língua e, portanto, vai ter uma muito maior probabilidade de conhecer brasileiros a viajar do que conhecer portugueses. Sendo que 90% dos falantes nativos de português são brasileiros, faz sentido. Portanto, eu sabia que as pessoas que iriam estar interessadas no meu canal, as pessoas que iriam querer aprender português de Portugal, iriam ser pessoas que têm ou que tinham um grande interesse em Portugal especificamente. Que por um motivo ou outro, seja por serem descendentes de portugueses ou por passarem especificamente em Portugal muitas férias, virem cá com muita frequência, ou por algum motivo se mudarem para Portugal, por motivos profissionais ou outros, sabia que iriam ser pessoas com uma relação com Portugal, mais do que com uma relação com a língua portuguesa no geral. E, portanto, eu sabia que o grande foco dos meus vídeos e podcasts teria de ser o país em si. Não só a língua, não só vídeos de gramática sobre português, não só a língua portuguesa no geral, mas o português de Portugal e a cultura portuguesa especificamente. Eu até fiz vídeos sobre turismo em Portugal e comida e música, o fado, essas coisas todas. E, portanto, foi assim que eu tive as minhas primeiras ideias, foi porque eu sabia que o meu público-alvo ia querer muito isto. E porque eu também, como eu disse, tendo estado a trabalhar como guia turístico, era muito daquilo que eu estava habituado a falar, história e cultura portuguesa, e, portanto, fazia sentido falar sobre essas coisas nos vídeos. Também no início decidi gravar. Quando pensei em fazer este projeto, os dois grandes canais que me inspiraram foi o tal Inner French e o podcast italiano, que eu recomendo para quem estiver a aprender francês ou italiano. Ambos têm um canal de YouTube e um podcast, e ambos têm conteúdos diferentes para YouTube e podcast. Ou seja, se vocês forem ao canal do podcast italiano no YouTube, ele tem vídeos, e se forem ao Spotify ouvir o podcast dele, ele tem episódios de podcast diferentes dos vídeos. E a mesma coisa para o Inner French. Mas eu sabia que no início estava só a experimentar um conceito. Eu não sabia se o meu canal iria ter algum tipo de sucesso, se alguém iria ver os meus vídeos. Eu até tinha sérias dúvidas sobre se iria haver algum tipo de interesse no português de Portugal, honestamente. E, portanto, eu pensei, se é para testar isto, vamos ser eficazes e vamos tentar maximizar a exposição. E, portanto, se eu crio um conteúdo, vou tentar colocá-lo no máximo de plataformas possível e, portanto, desde o início, ao contrário destes dois canais de que acabei de falar, no meu caso, eu publicava um vídeo e a versão áudio desse vídeo em podcast no Spotify. Ou seja, assim eu tinha só de gravar uma coisa uma vez e ia para o YouTube, ia para o Spotify, ia para o Apple Podcasts, ia para todas as outras plataformas de podcasts e, portanto, eu conseguia maximizar um bocado
a minha exposição, ou a probabilidade das pessoas encontrarem o meu podcast e os meus vídeos e ouvirem e tal. E é por isso que até o episódio 79 deste podcast, todos os episódios estão também disponíveis no YouTube, basicamente o mesmo conteúdo, até que recentemente, acho que isto foi no início deste ano, ou no final do ano passado, 2023, ou no início deste ano, 2024, eu decidi separar os dois e agora temos então os episódios do podcast são uma coisa e os vídeos do YouTube são outra, exceto o episódio de hoje que vai ser igual para os dois, portanto podes ver isto no YouTube, talvez estejas a ver isto no YouTube ou talvez me estejas a ouvir simplesmente no podcast, este vai ser igual. Então, e qual é que era então o meu processo para criar cada episódio? Como é que se faz um vídeo do YouTube? No início, e a verdade é que não mudou muito, o processo para criar um vídeo, qualquer vídeo, é primeiro escrevê-lo, escrever um guião, depois filmá-lo, escrever, rever, certificar se está tudo bem, fazer alguma pesquisa, filmar o vídeo, editar o vídeo e depois, no meu caso, como eu tinha podcast e YouTube, criava o vídeo em versão vídeo e depois criava também a versão áudio, só a faixa áudio, portanto um ficheiro MP3. Depois a parte chata, e quando eu digo chata é porque é um trabalho um pouco menos divertido, mas tem de ser feito porque isto é um canal de aprendizagem de línguas, que é fazer a transcrição do podcast, escrever tudo, ou seja, transcrever tudo, que eu no início fazia à mão, depois é que percebi que era mais fácil fazer, que há ferramentas que fazem já uma transcrição feita, digamos, por inteligência artificial ou automática e depois é só corrigir, mas no início eu cheguei a fazer umas quantas transcrições de vídeos à mão e no caso do podcast a transcrição, que eu depois punha no meu site, e no caso dos vídeos as legendas em português. O YouTube tem uma ferramenta de transcrição automática e eu tinha de corrigir as legendas. E depois, em inglês, eu também procurava corrigi-las porque a tradução automática nunca é muito boa. E é isso. E isto é um processo que demora muito tempo. Acho que até uma pessoa começar a fazer vídeos não tem mesmo noção do quanto tempo demora a fazer um vídeo. Este de hoje vai ser provavelmente um dos vídeos mais fáceis que eu alguma vez farei, porque é só ligar a câmera, falar, desligar, fazer uma edição quase mínima. Basicamente vou só juntar a faixa áudio do microfone com a faixa vídeo da câmera, sincronizar, cortar o início, cortar o fim e publicar. Vai ser relativamente simples, mas normalmente fazer um vídeo demora muito tempo, porque editar um vídeo é, eu diria, uma média de 1 hora de edição por minuto final de vídeo. Portanto, um vídeo de 15 minutos são 15 horas de edição. Depois depende do quão complexo for o vídeo, pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas isto demora tempo, fazer as transcrições, fazer as publicações, pôr a descrição do vídeo, criar o thumbnail do vídeo também. Isto são tudo coisas que demoram tempo, mas o que é mais difícil é sempre escrever. Porque o mais difícil é começar a escrever, é termos uma página vazia à nossa frente e como é que eu vou começar este vídeo, a introdução, do que é que eu vou falar, como é que eu vou estruturar. É difícil, mas é algo que eu tenho o hábito de escrever já há muito tempo, desde que comecei a escrever o meu diário. Tenho um diário em 2015 e, portanto, é um hábito que eu desenvolvi há muitos anos e agora com o Portuguese with Leo mais ainda, mas mesmo assim é difícil. É o mais difícil. E é esse o processo de criação de vídeos no YouTube. Eu fazia tudo sozinho. Hoje em dia, à medida que isto foi evoluindo, já trabalho com alguns freelancers que me ajudam em algumas das etapas deste processo. Na parte da escritura, se bem que eu normalmente escrevo quase tudo, mas tenho o Bernardo que me ajuda a escrever, o Álvaro que me ajuda a editar, que é editor, e o meu amigo Salvador que me ajuda com
tudo o resto, toda a gestão dos conteúdos e legendas e transcrições e PDFs e essas coisas todas. E estas pessoas estão todas no meu site, portanto, se quiserem ver as carinhas destas pessoas que me ajudam a fazer os vídeos e com as quais trabalho, portugueswithleo.com. Agora quero falar um pouco do crescimento, porque obviamente eu só consegui contratar pessoas para me ajudarem quando efetivamente comecei a fazer algum dinheiro com este canal, e no início há zero dinheiro, obviamente. Aliás, eu estava preparado, primeiro acho que falar sobre expectativas, eu estava preparado para demorar 1 ano a chegar aos 1000 subscritores, era essa a minha expectativa. Nem sequer sonhar com a ideia de ter 1000 subscritores durante 1 ano. Felizmente demorei 1 mês, a coisa correu muito melhor do que eu estava à espera. Também fui estratégico para chegar a esses 1000 subscritores, e uma coisa que fiz foi em grupos de Facebook, portanto isto era 2020, eu, como era guia turístico em Lisboa e estava muito dentro da comunidade internacional em Lisboa, já estava dentro de alguns grupos de, digamos, pessoas de outros países que vivem cá, expats em Lisboa, em Portugal, e então comecei a entrar em todo e qualquer grupo de nacionalidade mais cidade portuguesa. A nacionalidade que eu falasse a língua. Por exemplo, franceses em Lisboa, franceses no Porto, americanos em Lisboa, americanos no Porto, expats em Portugal, expats em Lisboa, argentinos em Coimbra, ou seja, todas as combinações. Eu estava para aí em 80 grupos de Instagram, de Facebook diferentes, e o que eu fazia era, cada vez que eu publicava um vídeo novo, fazia uma publicação em alguns desses grupos a dizer: olá, meu nome é Leonardo, sou português, comecei a criar vídeos para ajudar estrangeiros a aprender português. Se tiverem interesse, aqui está o link. Ou seja, fazia um pouco de spam, mas não é um spam de estou aqui a tentar vender alguma coisa, é só estou a fazer um vídeo gratuito, quem quiser vai ver. E eu sabia que em grupos de pessoas que se mudaram para Portugal de outros países, a probabilidade de haver pessoas interessadas, pessoas que precisem de vídeos para aprender português, era elevada. Obviamente não iria publicar isto num grupo de portugueses, não é? Não faria sentido. Mas num grupo de estrangeiros a viver em Portugal, fazia todo o sentido, e foi essa a minha estratégia para começar a ter visualizações, e foi isso que me levou aos primeiros 1000 subscritores, e depois daí para a frente o YouTube começou a ganhar tração, mas onde ganhou verdadeiramente tração, onde foi assim um momento mesmo game changer, foi quando a Liz do canal Talk the Streets, que tu talvez saibas quem é, se vês os meus vídeos, ela convidou-me para fazer uma colaboração a comparar o português de Portugal com o português do Brasil, e nós fizemos um vídeo, eu, ela e uma amiga brasileira dela, a Carol, e esse vídeo é, ainda hoje em dia, o segundo mais visto no meu canal e o único de 2 que passaram 1 milhão de visualizações, sendo que o outro, que é o mais visto de todos, é outra vez um vídeo com elas as duas que eu filmei mais tarde. A Liz convidou-me para fazer isto no final de 2020, fizemos este vídeo, ele saiu em dezembro de 2020, e esse foi o vídeo que pôs o meu canal no radar de muitos portugueses também, mas sobretudo muitos brasileiros, e portanto no radar mais de falantes nativos. E o público brasileiro é muito vasto, e portanto isso trouxe muitas visualizações, muitas pessoas novas para o meu canal. Foi aí que eu ultrapassei os 10.000 subscritores, foi aí que o canal ficou monetizado, e foi assim um momento muito importante, porque eu comecei a ver a luz ao fundo do túnel de, afinal, talvez vá ser possível viver disto, e até mais cedo do que eu estava à espera. E foi aí que eu percebi também que, embora inicialmente o objetivo deste canal fosse, e é ainda hoje em dia, o de ensinar português a estrangeiros, também havia muito interesse de falantes nativos da língua nos meus vídeos, e portanto
Já não era só um canal de ensino de português para estrangeiros, mas também um canal de divulgação sobre língua e cultura portuguesa no geral, que vai interessar também falantes nativos, e muitos de vocês a ver-me neste momento são provavelmente falantes nativos de português. E portanto foi um momento muito importante, e foi importante para o canal porque ficou monetizado em dezembro de 2020, ou seja, no virar do ano para 2021. Tornou-se para mim uma verdadeira possibilidade esta de criar aqui qualquer coisa e de realmente poder viver esse meu sonho de trabalhar online e ter o meu próprio negócio e trabalhar em algo que eu gosto verdadeiramente. E foi mesmo na altura certa, porque naquela altura ainda estávamos em pleno Covid, as coisas não estavam nada fáceis no turismo, eu estava mesmo a ver que ia ter de abandonar os meus sonhos, digamos, e voltar para aquilo que tinha sido os meus estudos na universidade, que era medicina, e portanto voltar para a vida de médico, que era algo que eu não queria. E até estava já preparado ia entrar num hospital a trabalhar em janeiro de 2021 e consegui, digamos, rejeitar essa possibilidade, essa proposta, e lançar-me a 100% no Portuguese with Leo. E portanto foi um momento muito importante, dezembro de 2020, e depois em janeiro de 2021 tive uma grande desilusão, que foi quando percebi que o dinheiro que o YouTube nos paga, ou seja, o dinheiro que este canal gera no YouTube é muito pouco. Eu em dezembro devo ter feito uns 300 euros, e depois em janeiro 100, e depois em fevereiro também 100. Eu achava que aquilo ia ser sempre a crescer. Não, nada disso. E foi que eu percebi, isto afinal não é assim tão sustentável como eu possa imaginar. Para além do dinheiro do YouTube, eu ganhava algum dinheiro com doações. Eu tinha posto, ainda tenho hoje em dia, o meu PayPal para as pessoas apoiarem, se quiserem. Apoiarem, agradecerem os vídeos que eu faço. E comecei também a dar aulas de português e também fazia alguns tours, porque estava a tentar assim aguentar-me e ainda estava também a viver um pouco das minhas poupanças. E durante 2021 foi isso, foi criar mais vídeos, tentar fazer crescer o canal, criar vários vídeos, sempre a criar vídeos, o tal processo que eu já vos falei: escrever, filmar, editar, criar o vídeo, criar o podcast, fazer a transcrição, fazer as legendas, publicar tudo. Quando eu comecei isto tudo, também tive de criar o meu site e aprender a criar o site, onde eu publicava as transcrições, uma data de coisas. Era muito trabalho, mas eu estava a desfrutar muito, mas era muito trabalho. E decidi nessa altura que estava na altura de criar um Patreon, que ainda tenho hoje em dia e onde ainda publico conteúdos, que é basicamente o Patreon. Se não sabes o que é um site onde criadores de conteúdos podem criar uma página onde metem conteúdos exclusivos, e quem quiser pode apoiar esses criadores de conteúdos financeiramente. E isso também me trouxe mais alguma estabilidade financeira, mas claro, a troco de mais trabalho, porque eu estava a criar muitos conteúdos para o Patreon, e portanto era isso. É o clássico início da criação de qualquer coisa criativa e empreendedora e o que quer que seja, que é no início nós estamos a trabalhar muito e estamos a trabalhar a troco de nada, a troco da possibilidade de no futuro o projeto crescer e se tornar sustentável, e era isso que eu estava a fazer. E criei o Patreon em setembro de 2021, estamos agora em setembro de 2021, e o canal foi crescendo. Foi em 2021 que eu fiz outra vez o vídeo com a Les dos tais, a comparar o português de Portugal e do Brasil, e isto deu outro boost enorme assim ao meu canal, que no final do ano atingiu os 100 mil subscritores, no final de 2021, que foi para mim uma coisa incrível, e tenho aqui esta plaquinha a comemorar esse achievement. Como é que se diz achievement em português? Às vezes esqueço-me das palavras em português. A comemorar essa meta, acho que é uma boa palavra,
ou o ter atingido esse objetivo, e é algo que eu lembro-me quando sonhava com ter um canal de YouTube. Eu lembro-me que a ideia de talvez um dia no futuro na minha vida eu tenha uma daquelas placas, e foi muito especial quando a ganhei em 2021, e foi mais especial ainda porque quando eu cheguei aos 100 mil subscritores estava em Madrid com outras 3 pessoas que fazem vídeos de línguas no YouTube. O Davide, de quem eu já falei, que faz vídeos de italiano, a Elisa, que ensina francês, é francesa, e a Helena, que é espanhola e ensina espanhol, faz vídeos sobre a língua espanhola. E eles foram os meus primeiros grandes amigos neste mundo, porque até aqui, esta transição de ser guia turístico, ou seja, a transição de estudante universitário e depois trabalhar como médico e depois guia turístico e estar sempre rodeado de pessoas e uma vida muito social e falar e conhecer pessoas, para estou fechado em casa a escrever guiões, a editar vídeos, a fazer tudo sozinho, fechado no meu quarto em frente ao computador. É muito mais solitário fazer este trabalho, sobretudo no início, quando não conhecemos ninguém, quando tudo é novo e não temos ninguém para nos ajudar. E, portanto, tê-los conhecido aos 3 e termos desenvolvido esta amizade verdadeira foi muito, muito bom naquela altura. E foi a altura em que eu cheguei aos 100 mil subscritores, ou seja, foi mesmo um momento especial em que eu senti que isto é a minha vida e é bom, e estou a desfrutar de estar aqui a fazer YouTube e a criar conteúdos, e estou a ser recompensado pelo meu trabalho, e pronto. E um momento muito importante, muito feliz, mas há sempre um mas a verdade é que não, mas aliás, em relação à amizade com eles não tenho nada a dizer, continuam a ser os amigos mais próximos que tenho neste mundo de criação de conteúdos e das línguas, com mais alguns que eu fui conhecendo ao longo do caminho e que já apareceram neste canal, como o Stefan, por exemplo, que já fez muitas aparições, e outras pessoas. Mas o que eu ia falar agora era a questão financeira e de sustentabilidade, ou a capacidade deste canal, a sustentabilidade, sim, financeira. Acho que é essa a expressão que eu quero dizer. Ou seja, a capacidade disto ser uma coisa que eu posso manter a longo prazo. Porque, ok, eu estava a conseguir viver disto, mas era muito trabalho e não era exatamente... Era muito instável. Ou seja, o que se ganha no YouTube é muito instável. Eu lembro-me que o meu melhor mês passei os 1000 euros, mas 2 meses a seguir estava nos 400, por exemplo. Ou seja, sempre a saltitar, e a média era tipo hoje em dia uns 500 euros por mês, que não é muito. O Patreon também um bocadinho mais sobe e desce. Ou seja, para uma pessoa fazer disto a sua carreira, para uma pessoa viver disto e poder ter alguma segurança e saber que eu vou apostar todas as minhas fichas nisto, tinha que haver mais algum tipo de... Digamos que as coisas não estavam onde eu queria que elas estivessem. E graças a estas amizades, graças a conhecer pessoas no meio, e neste caso graças à Elisa, é que eu percebi que tinha de passar ao próximo passo, que é, para além dos conteúdos no YouTube e no podcast, para além do Patreon, tinha de começar a criar os meus próprios produtos para ensinar português. E foi aí que eu decidi criar o meu curso de pronúncia, que é ainda hoje o único curso assim grande que lancei, se bem que estou a trabalhar no curso de B1 e B2, que se tudo correr bem saem no final deste ano. O B1 há de sair no final deste ano e o B2 no primeiro trimestre do próximo ano. E já agora aproveito para dizer, se estiveres interessado em ter novidades sobre estes cursos quando saírem, os cursos B1 e B2 são cursos que vão ser baseados numa história. Vai haver um personagem principal e vai haver uma história que já está praticamente acabada, e todo o curso gira à volta disso. Ou seja, a ideia é que seja uma coisa interessante, divertida, que tu queiras chegar ao final do curso porque queres saber como é que a história evolui, e vais aprender português
sem te aperceberes. É essa a ideia. E portanto, se tiveres interesse, se estiveres no nível B1 e quiseres passar para A2 e queres passar para B1, ou B1 e queres passar para B2, então na descrição vais ver um link para te inscreveres na lista de espera, para seres o primeiro a receber novidades sobre estes cursos e teres acesso ao preço de lançamento, que vai ser o mais barato a que eles vão estar. Pronto, feito este anúncio, como eu estava a dizer, a Elisa fez-me perceber que eu tinha de criar os meus próprios produtos. Eu criei o curso de pronúncia, porque a pronúncia sempre foi aquilo de que eu mais gosto de falar, aquilo que eu sinto que tenho alguma... que sinto que tenho mais conhecimento e que é aquilo que eu mais gosto de analisar. Sinto que tenho um bom ouvido para ouvir bem as diferenças de pronúncia e reparar e conseguir explicar. E, portanto, criei o curso de pronúncia que lancei em setembro de 2022 e verdadeiramente foi isso que me colocou num patamar superior a nível financeiro e que me permitiu depois, para já permitiu-me saber que é isto que vai ser a minha vida, é este projeto que vai ser a minha vida nos próximos, não sei, 5, 10 anos, é isto que eu quero dedicar, isto tem potencial. Ainda há muito para fazer, ainda há muitas coisas para criar e também deu algum espaço para respirar, financeiramente um pouco mais estável e, portanto, pude contratar freelancers, as pessoas que hoje em dia trabalham comigo, pude fazer investir em coisas que se calhar antes não poderia, por exemplo, o website novo, que se tu fores a portuguesewithleo.com vais ver que desde o início deste ano, se não me engano, o meu website é novo e é muito melhor e tudo está mais bonito e mais funcional e tudo mais. Pronto, por um lado, pude investir em coisas que me vão permitir melhorar muito mais o processo de criação, melhorar a qualidade das coisas que crio, etc. Incluindo esta câmara, onde estás a ver este vídeo, e este microfone, que é melhor do que o que eu tinha anteriormente, estes pequenos upgrades também. E é isso. Isto foi final de 2022. 2023 foi então passado a continuar a fazer vídeos, a continuar a fazer podcasts, e o que é que eu fiz? Acho que em 2023 eu fiquei um pouco mais preguiçoso. Com o sucesso do meu curso descansei um bocadinho mais, porque fazer um curso dá muito trabalho, mais do que parece. E fazer vídeos também, como eu já disse, e tudo mais. E agora como eu te disse, estou novamente a trabalhar em novos cursos e estou a trabalhar na nova versão do curso de pronúncia. Portanto, se tu estiveres a ver isto e fores uma pessoa que comprou o curso de pronúncia, para o qual compras uma vez e tens acesso para o resto da vida, em breve, muito em breve, ele vai ser completamente atualizado, está mais completo ainda, com vídeos novos, mais exercícios, uma estrutura um pouco diferente, mais exemplos, mais coisas. Porque, embora o curso em si já esteja feito, eu quero oferecer um produto o melhor possível. E, portanto, qualquer curso que eu crie nunca vai ser... Para já, quem quer que o compre vai ter sempre acesso para o resto da vida e eu vou sempre procurar melhorar e aprender com o feedback das pessoas, e foi o que aconteceu com o curso de pronúncia. E, portanto, muito em breve, a versão finalíssima deste curso vai estar disponível. E, portanto, se tiveres a ver isto e tiveres interesse no curso, também há um link para te inscrever, para receberes e-mails com a atualização de quando é que esta versão finalíssima do curso de pronúncia vai estar pronta, que obviamente vai ser lançada com um desconto. Portanto, se tiveres interesse, aproveita. Que mais é que eu te posso dizer? Já estou aqui a falar há 40 minutos, sem parar, e acho que vou concluir este episódio a fazer um balanço final
O meu processo, para já, o meu processo de criação, como é que ele evoluiu? No início, como eu te disse, eu fazia tudo. Hoje em dia, em cada uma das fases da criação de qualquer episódio de podcast ou vídeo, tenho ajuda. E é bom ter ajuda. Por um lado, duas cabeças pensam melhor do que uma. É uma expressão portuguesa. E por outro lado, ninguém é o melhor a tudo. E portanto, é bom ter ajuda de pessoas cuja especialidade é fazer coisas que se calhar eu não sei fazer tão bem. É bom ter a ajuda de um editor de vídeo que faz isto há mais tempo que eu. É bom ter a ajuda do Bernardo, cujo emprego é escrever, é um escritor. É bom ter a ajuda do Salvador, que é muito metódico, muito organizado e ajuda-me em toda a parte mais administrativa do canal, do projeto. Foi bom ter contratado um web designer, o Mateo, para quem quiser. Podem encontrar o link dele no fundo do meu site, para quem quiser um excelente web designer. Foi bom ter encontrado alguém que sabe que é uma verdadeira máquina de criação de websites e que me ajudou, que criou o meu website. Portanto, é bom ter ajuda em todos os passos do processo e, portanto, agora todos os vídeos começam sempre com escrever o guião, mas desta vez eu partilho essa tarefa com o Bernardo. De seguida temos a edição de vídeo, que eu partilho com o Álvaro, sendo que ele faz a maioria das edições, eu normalmente revejo, e há um vídeo ou outro que eu, porque quero, por gosto, prefiro editar eu. O que é que vem a seguir? Não, desculpa. Escrever o vídeo, filmar, isso faço eu sozinho porque não há outra forma de fazer as coisas, mas a edição depois partilho essa parte também, e depois criar os thumbnails também, e depois publicar o vídeo, criar os PDFs, criar as transcrições, publicar tudo nas várias plataformas em que as coisas têm de estar. É bom poder partilhar, é bom poder ter outras pessoas que me ajudam a fazer isso, porque por um lado tenho mais tempo para me poder dedicar a outras coisas, como a criação dos cursos, e por outro lado tenho mais tempo livre também, não é? Que também é bom poder desfrutar da nossa vida e não só estar a trabalhar. Balanço final. Inicialmente eu escrevi aqui um parágrafozinho. Inicialmente eu queria viver o sonho de poder trabalhar desde casa ou desde qualquer lugar no mundo, de fazer um trabalho criativo, de fazer vídeos no YouTube, de trabalhar com línguas, e o Portuguese with Leo hoje em dia permite-me fazer tudo isso. Além disso, sinto que nesta área, neste campo específico da aprendizagem de línguas, tenho muito para ensinar ou para partilhar. Também tenho muito a aprender, mas acho que em qualquer área em que tenhamos uma verdadeira paixão, temos sempre muito a ensinar, porque ao termos uma paixão por alguma coisa, vamos naturalmente dedicar muito tempo, muitas horas a aprender sobre essa coisa e, portanto, vamos naturalmente tornar-nos em alguém que sabe muito sobre esse tema e pode falar sobre ele e ensinar os outros. E eu sinto que tenho isso neste mundo da aprendizagem de línguas e sinto que sou verdadeiramente bom naquilo que faço e, por algum motivo, o meu canal cresceu, alguma coisa estarei a fazer bem, e confesso que quando eu estava a estudar medicina e quando eu achava que ia ser médico, não sentia isso, não sentia que fosse verdadeiramente bom, sentia que era mediano, tipo, não se... É bom sentirmos que somos entre os melhores, digamos, daquilo que fazemos. Não sei se, não estou a dizer que é o meu caso, mas pelo menos tenho essa sensação. É bom ter essa sensação e eu verdadeiramente não sentia isso quando estudava medicina e depois quando comecei a trabalhar como médico. E nesta área, sinto isso, o que é ótimo. E decidi trocar estabilidade financeira por algo mais arriscado, ou seja, decidi trocar a estabilidade financeira de um trabalho garantido numa área em que o emprego é 100% garantido, a medicina, por algo mais arriscado, algo incerto, por algo mais empreendedor, mais freelancer, mais sobe e desce, mas com mais potencial também.
E no início estava a trabalhar sem qualquer garantia de que a coisa fosse dar certo, mas hoje em dia a situação é diferente, tudo correu bem, o Portuguese with Leo é sustentável financeiramente, como eu já te disse, permite-me contratar pessoas, permite-me investir mais tempo, mais dinheiro na qualidade daquilo que estou a fazer, e portanto, ainda bem. Foram 4 anos muito bons, ainda bem que as coisas estão como estão, e ainda bem que agora tenho a possibilidade de fazer isto não sozinho, mas com outras pessoas. As pessoas que trabalham comigo, que eu já te mencionei, as pessoas com quem muitas vezes faço colaborações, como o Davide, a Helena, a Elisa, outras pessoas que foram aparecendo ao longo do caminho, e também uma coisa fixe que isto também me trouxe, é que realmente também tenho acesso a conhecer pessoalmente pessoas que eu já admirava antes, neste mundo no mundo da aprendizagem de línguas e também no mundo do poliglotismo no geral. Pessoas que com as quais já tive a oportunidade de conversar e conhecer em pessoa. Por exemplo, uma pessoa que eu admirava quando comecei a entrar no mundo da aprendizagem de línguas e quando descobri que tinha esta paixão por aprender várias línguas, que acho que toda a gente neste mundo conhece, que é o Luca Lampariello, que através do Davide conheci em pessoa e é uma pessoa muito divertida. Outras pessoas que eu não conhecia porque se calhar não tinham tanta notoriedade nas redes, mas que conheci neste mundo, como o Stefano, que já mencionei, e que agora são grandes amigos, e é bom poder trabalhar com e fazer colaborações com pessoas que ao mesmo tempo são nossas amigas na vida real. E portanto é isso, está tudo a correr muito bem. Também um dos sonhos que eu já tinha há muitos anos, antes até de começar o canal, era, como eu já mencionei, entrar neste mundo dos poliglotas e ir a eventos como o Polyglot Gathering, ao qual eu fui este ano em Praga, em junho, e foi muito fixe ir a este evento, não só como attendee, não só como pessoa que paga o bilhete para ir e vai e ouve as conferências, as apresentações, as talks, como é que se diz? As talks. E conhece pessoas e tal, e estar ali naquele ambiente multilingue. Ou seja, foi bom não só ir como pessoa normal que vai porque adora línguas e é um mega nerd de línguas, que é o que eu sou, mas também um pouco como vedeta, ou seja, como criador de conteúdos, e portanto as pessoas reconhecem-me do meu canal, aqueles que aprendem português pelo menos, e algumas pessoas pediram para tirar fotografias comigo, e é uma sensação engraçada a de ser reconhecido assim. Não vou negar, é uma coisa que o meu ego aprecia, e que aconteceu não só nesse evento, mas também acontece às vezes, normalmente em Portugal, já aconteceu no estrangeiro, mas acontece sobretudo em Portugal, em Lisboa. Às vezes as pessoas reconhecem-me do meu canal e vêm-me cumprimentar, e eu acho isso muito fixe. E se estiveres a ver isto, e se alguma vez me vires na rua, vem dizer olá, porque eu tenho todo o gosto em falar com pessoas que veem os meus vídeos. E com esta acabamos o episódio de hoje, provavelmente o vídeo mais longo do meu canal, 50 minutos, sem cortes, e um episódio de podcast também bastante longo. Espero que tenhas gostado, e não te esqueças, na descrição, os links para saberes mais sobre quando é que a versão final do curso de pronúncia vai ser lançada no próximo mês e teres direito ao desconto. E os 2 links para a lista de espera do curso B1 e B2, e para também teres acesso ao preço mais barato, que vai ser o preço de lançamento. E o próximo episódio deste podcast, portanto vai ser só no podcast e não no canal de YouTube, vai ser sobre conselhos para qualquer pessoa que queira começar um podcast de aprendizagem de línguas. E eu quero dar estes conselhos porque eu quero aprender mais línguas e gosto muito do tipo de podcasts como o meu,
e como Inner French, e como o podcast italiano, e como tantos podcasts que existem aí para a aprendizagem de línguas. E, portanto, quantos mais melhor. E, portanto, se tu falares, não sei, japonês, grego, árabe, chinês, são assim algumas das línguas que eu tenho interesse em aprender, polaco, russo, e estiveres a pensar criar um podcast para a aprendizagem dessas línguas, eu quero que o faças, porque eu vou provavelmente ouvir o teu podcast alguns no futuro, e se quiseres os conselhos de alguém que já faz isso há 4 anos, no próximo episódio vou falar sobre isso. Obrigado por teres assistido até ao fim e até à próxima.